Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Celso Deretti e a palavra de Deus diz que para Deus nenhuma coisa é impossível. E se algo não está sendo possível na nossa vida, naquilo que nós estamos iniciando, empreendendo ou idealizando, é porque não está de acordo com o plano de Deus. Vamos lembrar que essa palavra, porque para Deus nenhuma coisa é impossível, foi dita pelo anjo Gabriel a Nossa Senhora, quando revelou para ela o seu plano, o plano de salvação. Então, a primeira coisa importante eu pergunto para você, aquilo que você está buscando, aquilo que você deseja, está de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida? Então, olha só o que diz aqui Isaías capítulo 55, como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda, olha só, e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Pois aqui está toda a diferença. Se algo não está indo bem em nossa vida, não está se realizando, não está se materializando, é porque não procede da boca de Deus, não é vontade de Deus, é algo que nós criamos, é um monstro que nós criamos, que nós gestamos, damos à luz e agora nós alimentamos e óbvio que o monstro ele vai acabar se voltando contra nós. Então a primeira coisa importante é tudo na nossa vida parte de uma palavra de Deus. Qualquer decisão precipitada que não esteja de acordo com a palavra de Deus ou em conformidade com a palavra não vai se realizar. E não vai dar certo. Vai ser muito esforço, muita labuta, muito atrapalho, mas no fim das contas nada vai dar certo. E o tempo que a gente não ocupa ouvindo a Deus, a sua palavra, buscando compreender a sua vontade, nós vamos ocupar lamentando as consequências desastrosas das nossas ações, precipitadas. Então olha só que coisa importante. Por isso que aqui, 4 versículos anteriores, fala assim, Isaías 55, 6, diz, procurai Yahvé enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. E volte a Yahvé, volte para o Senhor, pois terá compaixão dele. Ao nosso Deus, porque é rico em perdão. Com efeito, olha só isso aqui, meus pensamentos não são vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo de Yahvé. Quanto os céus estão acima da terra, tanto meus caminhos estão acima de vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Claro, aqui nós temos que lembrar que Deus é amor. As 3 palavras mais importantes das Sagradas Escrituras é Deus é amor. Deus só pensa em nos amar. E diz que de tal forma Deus amou o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 8, 32 em diante diz assim, com efeito, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então veja, se Deus não negou o seu próprio Filho, o que ele vai nos negar? Mas óbvio, meus irmãos, é que Deus pensa acima de tudo na nossa salvação. A vontade de Deus, isso é a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade suprema de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Jesus diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Há muitas situações que, se acontecessem em nossas vidas, poderiam significar ou nos enveredar para a perda eterna de nossa alma. E por isso que Deus nos preserva de muitas situações. E aqui, é claro, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
E aqui, irmãos e irmãs, nós temos que entender que os pensamentos de Deus são infinitamente melhores. Como diz lá Jeremias, né? Jeremias, capítulo 26 ou 28, eu tenho desígnios de prosperidade, não de calamidade, de vos garantir um futuro, uma esperança, acho que é Jeremias 29, se eu não me engano. Eu tenho os desígnios de prosperidade, não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Agora eu pergunto a você, você está disposto a ouvir a Deus, a obedecer, dar ouvidos à palavra de Deus? Você toma decisões baseado em quê? Nos teus sentimentos? Baseado em quê? Irmãos, olha, o problema da humanidade hoje, que as pessoas não ouvem mais a Deus, não têm mais diálogo com Deus, não escutam mais a Deus, não consultam mais a palavra de Deus. Claro, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus ela é infalível, ela não volta sem produzir o seu efeito, e aqui ela dá fecundidade, ela dá semente, ela faz crescer, e aí se realiza aquilo que Jesus prometeu para cada um de nós, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aqui, claro, abundância é abundância de tudo, de saúde, de paz, de alegria, de finanças, abundância de toda a bênção que Deus tem para cada um de nós. É a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, aqui, faça um exame de consciência, veja o que impede você de se abrir à palavra de Deus. Veja, amados, que toda sabedoria vem de Deus. Sem a sabedoria divina, nós vamos nos estrepar, nós vamos nos lascar, viu? Nós vamos empreender coisas que vão dar errado, nós vamos nos envolver com pessoas que só vão nos prejudicar, nós vamos nos precipitar. Precipitar-se é lançar-se no precipício. Ora, quem se lança no precipício acaba morrendo, acaba se estrangulando, se esborrachando. Então, o segredo qual é? É ter intimidade com a palavra de Deus, ter um ouvido em perfeita sintonia com o Espírito Santo, que é o autor das Sagradas Escrituras. E para isso, é óbvio, precisa de oração, precisa de tempo fixo de oração, precisa vigílias, como nós estamos fazendo, uma vigília mensal, da meia-noite às 6 da manhã, uma vez por mês. A nossa próxima vigília será da meia-noite do dia 19 de fevereiro até às 6 horas da manhã do dia 20 de fevereiro, lá no CEAR, na Vila do Divino Oleiro, no município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina. Certo? A minha experiência pessoal, né, fui batizado no Espírito Santo em 1993, lá em Londrina. Então, a partir de então, a palavra de Deus se tornou viva para mim. Então, tudo, eu lembro, por exemplo, em 2004, eu tive um sonho. Esse sonho foi só uma palavra, Tanzânia, que apareceu assim no meu sonho. E quando eu nem sabia que era um país da África, daí eu anotei na minha agenda ali. No dia seguinte procurei no Google lá, Tanzânia, descobri que era um país da África. Falei, mas Deus tem uma missão para mim na África. Irmão, eu abri a Bíblia porque eu sei que tudo precisa de uma confirmação, tudo precisa proceder de Deus. E a confirmação, o critério primeiro de confirmação é a palavra de Deus. E aí, abre Atos 22, 21, diz, vai, porque eu te enviarei longe às nações. Veja, e todas as decisões que eu tomo sempre é baseado na palavra. Por quê? Porque como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não volto sem terem regado a terra, tornado a fecunda. Veja, você quer fecundidade, vida, você quer ver florescer coisas lindas na sua vida, você quer que a tua vida se torne um jardim florido das mais belas árvores que produzem os mais belos frutos de virtude, de bem-aventuranças, de alegria, de paz, de felicidade? Então está aqui, tornando-a fecunda, fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Então Deus vem saciar o nosso desejo de felicidade. É vida e abundância. E tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Não volta sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis. Veja, amado, então, aqui, seja mais humilde. Busque mais a Deus. Olha, procurai a Yahvé enquanto ele se deixa encontrar. Que a própria palavra de Deus de Jeremias 5,17 ou 17,5 fala assim que maldito o homem que confia em outro homem e cujo coração vive distante do Senhor. É aí que está o problema do mundo, é aí que está o problema das famílias, o problema dos padres, dos pregadores, o problema, as pessoas não buscam mais a Deus, perderam o temor de Deus.
o problema dos governos, o problema de qualquer situação das empresas. Veja, quando você tem Deus no comando, quando Deus ele dá a sua palavra e você obedece, você a cumpre, tudo funciona, tudo vai para frente. Pode demorar, pode ter sofrimento, pode ter contrariedades, mas a palavra de Deus ela não volta sem produzir o seu efeito. Então, você tem um problema, você vai na palavra, pede a Deus uma palavra, ora, busca, se inclina diante de Deus, entra no teu quarto, clama o Espírito Santo, peça a intercessão de Nossa Senhora, e diz, Senhor, fala comigo, preciso de uma palavra, eu preciso que tu me mostre o que eu devo fazer, o que eu devo evitar. Aqui a própria palavra de Deus diz, Mateus capítulo 7, diz assim, pedi e vos será dado. Olha só o que Jesus está dizendo para você, pedi e vos será dado. Vejam, nós temos que entender que Deus é amor, Deus o prazer de Deus é nos dar tudo de bom. Ele não nega absolutamente nada para nós, desde que isso realmente contribua para a nossa salvação, para a realização do seu plano, que sempre é perfeito, certo? Tem muita gente que gostaria, eu quero ganhar na Mega Sena, mas a primeira coisa que faria seria comprar apartamento para o amante, comprar um carrão que vai de 0 a 100 em 3 segundos, para sair ali na BR e dar de frente com uma carreta e ir para o inferno. Então, não, Deus não quer isso para você. Então, pedi-vos será dado, buscai e achareis. Você tem buscado na palavra, nas leituras, não é? Você tem buscado nas leituras, leitura espiritual, esse que é um livro que eu leio de manhã, você tem buscado na oração, nos sacramentos, nos retiros, nas vigílias, tem que buscar, meu irmão. Como dizia a dona Aunélia, né? Todo mundo quer a graça, mas não quer viver na graça, quer o bônus de uma vida abençoada, feliz, próspera, abundante, mas não quer o ônus de buscar essa vida, morrer por pecado, morrer para este mundo, para a mentalidade mundana, morrer para a carne, então é complicado, né? Porque se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se ele morre, ele produz muito fruto, então morra para a tua vontade própria, para a concupiscência da carne, e aí você vai se realizar na sua vida aquilo que Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Diz aqui, batei e vos será aberto. Então, olha a insistência, aqui é a palavra de Deus, irmão, veja, não tem nada impossível para Deus, nada é impossível para Deus. A própria palavra de Deus diz, Salmo 36, versículo 4, põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Os desejos, quais são os desejos do teu coração? Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um desejo muito de ir lá na Gruta de São Miguel Arcanjo, Monte Gargano, lá na Itália. Eu não tinha dinheiro, não tinha condições. Eu já estive lá 3 vezes. Eu tinha o desejo de ir para a Terra Santa, Deus já me concedeu. Eu tinha o desejo de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Estou fazendo isso, já estivemos mais de 14 vezes na África, outros países da Europa, Estados Unidos. Veja, tantos desejos de escrever, desejo de escrever livros, de terminar meu 5º livro agora, tantos outros desejos que a gente tem. E Deus, Ele sempre realiza os desejos do nosso coração. Mas, amados, lembre-se de uma coisa, não esqueça. Olha, se você vai com cartas marcadas diante de Deus, pedindo só para satisfazer o teu pecado, a tua carne, pode esquecer, Deus não vai te conceder. Pode esquecer, Deus não vai te conceder uma pinóia, viu? Uma ova, porque aqui diz assim, ó, Isaías 55, Isaías 59, fala assim muito claramente, né? Olha, não é a mão de Yahvé, a mão de Yahvé não é muito curta para salvar. Tem gente que blasfema contra Deus, se revolta, Deus é o culpado, Deus é isso, Deus é aquilo. Não é que a mão de Yahvé é muito curta para salvar, nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir, certo? Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Por causa dos vossos pecados, Ele escondeu de vós o seu rosto para não vos ouvir, certo? Então são os nossos pecados. Então, primeira coisa, irmão, pelo amor de Deus, você quer ver a glória de Deus? Então você precisa tirar o vírus do pecado que o demônio, você permitiu que o demônio semeasse no seu coração, e esse vírus está te matando, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Então quando o demônio, a gente permite que o demônio coloque o vírus do pecado dentro de nós, esse vírus está ali matando. Então eu preciso reconhecer o meu pecado, me arrepender, confessar a um padre, romper com esse pecado e me santificar. Certo? Vamos repetir aqui, ó.
reconhecer, arrepender-se, confessar, romper com o pecado e me santificar. Do contrário, meu irmão, o plano de Deus, as maravilhas de Deus nunca vão se realizar na sua vida, porque existe ali uma barreira, existe ali um impedimento, um entrave, uma amarra, um enrosco. Então, livre-se do pecado. Quando você se livra, Jesus que se entrega ao pecado, se torna seu escravo. E Jesus foi para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E não vos submetais novamente ao jugo do pecado. Então veja, amados, o pecado, na hora ele é muito bom, é muito gostoso, mas depois as consequências são muito amargas, muito tristes, viu? Então, você quer ser feliz? Livre-se do pecado. A própria, o Salmo 1, né? O Salmo 1, o primeiro Salmo da Bíblia, aqui já está o segredo da felicidade, né? O Salmo 1, o segredo da felicidade, ó. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores. Olha, aqui está o segredo da felicidade. Feliz o homem, a mulher, claro, que não vai ao conselho dos ímpios e não trilha o caminho dos pecadores. Então, aí está. Mas então, tome essa decisão, comece a viver a partir de hoje, sempre escutando essa palavra, viu? Esteja íntimo da palavra, irmão. Aqui está o segredo da felicidade, a bênção, aqui está o mapa do tesouro, aqui está todas as respostas que você precisa, infalível. A palavra de Deus, ela não mente, Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Qualquer pergunta que você tem, qualquer resposta que você precisa, você vai encontrar na palavra. Aprenda a escutar a palavra, aprenda a orar com a palavra, a Lexio Divina, tenha intimidade com a palavra, não fique perdendo tempo com outras coisas, porque, veja, toda sabedoria vem de Deus, toda sabedoria, tudo que você precisa para saborear a vida, vem de Deus, certo? E eu peço agora, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre nós. Eu peço que tu abras os olhos do nosso coração, Senhor, para que enxerguemos as coisas como tu as enxerga e para que conformemos a nossa humana vontade à tua divina vontade, Senhor. E, Senhor, eu clamo agora, batiza no Espírito Santo cada um de nós, cada pessoa que me vê, que me ouve, e que tu, a partir de hoje, dê palavras, Senhor, dê palavras, semeia, Senhor, palavras de fecundidade, faz com que a vida dessa pessoa seja fecunda, o seu negócio seja fecundo, o seu ministério seja fecundo, a sua família seja fecunda, tudo que essa pessoa empreender seja fecundo, Senhor. Senhor Jesus, eu clamo agora a força, a unção, o poder do alto. Peço agora, Senhor, que tu destruas com o poder da tua cruz, o poder do teu nome, todas as obras do diabo na vida dessa pessoa. O diabo que vem senão para furtar, matar e destruir, que todo laço de pecado, todo laço do demônio seja rompido agora, todo laço de vício, todo laço de mentira, de impureza, de medo, de angústia, de inquietação, de acusação do demônio seja rompido, Senhor. Eu clamo o poder da tua cruz, o poder do teu nome, o poder da tua ressurreição, o poder da tua ascensão, o poder do teu sangue. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, toda a fecundidade que vem da palavra de Deus produzirá frutos abundantes e duradouros e eternos na tua vida, na tua família, nos teus negócios, na tua saúde, nos teus relacionamentos, no teu ministério, até a segunda vinda de Jesus e por toda a eternidade. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Lembrando, a nossa vigília de adoração começa à meia-noite do dia 19 de fevereiro agora, 2022, e vai até às 6 da manhã do dia 20, de sábado para domingo. E às 6 da manhã nós teremos a Santa Missa presidida pelo Padre Maxwell. Será lá na Vila do Divino Oleiro, lá em Governador Celso Ramos, estado de Santa Catarina, lá no CEAR, no lado do Centro de Evangelização Angelino Rosa. Vila do Divino Oleiro. Você pode procurar no Google Mapa, ou então CEAR, C-E-A-R. Você procura facilmente, lá encontra, muito fácil de encontrar, tá bem? Então convide, participe, é maravilhoso e pode ter certeza que Deus abrirá todas as portas para você, viu? Jesus diz, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Amém? Assim seja. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, por favor, tudo para a maior glória de Deus, e até o próximo vídeo.